Jonathan, muito obrigado. Eu agradeço muito aos colegas, é um prazer enorme estar aqui, compartilhando um pouco do legado de Abraham Kuyper. Muchas gracias, es un placer para mí estar aquí y compartir algo del legado de Abraham Kuyper. É claro que quando falamos de um legado recente, no caso, o legado de Abraham Kuyper no território brasileiro. Claro que cuando hablamos de legado, vamos a hablar de un legado reciente, el legado de Kuyper aquí en el territorio brasileño. E eu pretendo ser bem objetivo, até pelo tempo que a gente tem, mas gostaria que vocês compartilhassem comigo na mesma paixão. Mi intención es ser bien objetivo y directo, ya que no tenemos mucho tiempo, así que espero que ustedes puedan compartir también la misma pasión. Meu coração se alegra muito falar dessa história. Para mí es mi corazón se alegra mucho al contar esta historia. Porque, de alguma maneira, eu pude testemunhar os primeiros movimentos para trazer o pensamento de Abraham Kuyper para o Brasil. Porque de alguna manera yo fui testigo de los primeros movimientos que intentaron traer a Abraham Kuyper a Brasil. Inclusive, num desses primeiros momentos, eu tive o prazer de conhecer o Jonathan. Incluso en uno de esos primeros momentos tuvimos el placer de conocernos con Jonathan. Pessoalmente, né, aqui na minha cidade, em Belo Horizonte, no Brasil. Personalmente, aquí en Belo Horizonte, en Brasil. No momento em que eu estava praticamente tendo os meus primeiros contatos com o pensamento, particularmente de Hermann Doivert. Y justo en el momento en el que yo estaba teniendo mis primeros contactos con el pensamiento específicamente de Hermann Doivert. Que é um filósofo que recebeu aí grande parte do legado de Abraham Kuyper. Que es un filósofo que recibió gran parte del legado de Kuyper. Bom, vamos falar um pouco aqui do perfil da Igreja Evangélica Brasileira. Entonces, permítanme hablar del perfil de la Iglesia Evangélica brasileña. E como o pensamento de Abraham Kuyper, ele, de certa forma, traz uma importante contribuição para a Igreja Evangélica no Brasil. Y cómo el pensamiento de Kuyper trae una contribución importante para el pensamiento de la Iglesia Evangélica en Brasil. Bom, nós sabemos o que significa ser evangélico em termos de um desenho geral. Entendemos lo que significa ser evangélico en términos de un bosquejo general. Eu gosto muito de adotar o modelo de Alistair McGrath. Me gusta mucho adoptar el modelo de Alistair McGrath. Quando ele descreve que o que caracteriza o movimento evangélico é basicamente... Cuando él describe que lo que básicamente caracteriza el movimiento evangélico es... É uma ênfase na centralidade de Jesus. Es un énfasis en la centralidad de Jesús. Uma ênfase na conversão pessoal. Un énfasis en la conversión personal. Uma ênfase na evangelização. Un énfasis en la evangelización. E uma ênfase na autoridade das Escrituras. Y un énfasis en la autoridad de las Escrituras. Em termos gerais, isso é o que caracteriza o movimento evangélico. En términos generales, es esto lo que caracteriza al movimiento evangélico. Claro que ela é uma herdeira da Reforma Protestante. Por supuesto que el movimiento es heredero de la Reforma Protestante. Mas ela apresenta ênfases muito particulares. Pero también presenta énfasis muy peculiares. Aqui no Brasil, o movimento evangélico tem muita influência de um passado pietista. Aquí en Brasil, el movimiento evangélico tiene gran influencia de un pasado pietista. Talvez pelo perfil do brasileiro, que não é muito diferente da América Latina em geral. Tal vez por el perfil del brasileño, que no es muy distinto del resto de América Latina. Eu costumo dizer que os evangélicos na América Latina são uma espécie de agustinianos, em algum nível. Acostumbro decir que los evangélicos de América Latina son una especie de agustinianos en un cierto nivel. Claro, com uma ênfase talvez um pouco exagerada nas afeições. Claro, con un énfasis, eso sí, exagerado en los afectos. Mas que precisa ser mais agustiniano no sentido de integrar mente e coração. Pero que necesita ser más agustiniano en el sentido de integrar el corazón con la mente. Exatamente. E claro, num ambiente pietista, de muita ênfase na experiência pessoal. Y claro, en un ambiente pietista, con fuerte énfasis en la experiencia personal, é muito comum que isso produza um efeito anti-intelectual. Es muy común que esto produzca un efecto de anti-intelectual. O que se intensificou com o movimento pentecostal no Brasil. Lo cual se intensificó aún más con el movimiento pentecostal en Brasil. Um cenário estranho, porque, por outro lado, a gente tem o neopentecostalismo também. Y esto es un escenario extraño, porque por otro lado también tenemos aquí el neopentecostalismo. Que é basicamente uma fé que a gente chamaria imanentista. Que es básicamente una fe que nosotros podríamos llamar de imanentista. Porque hipervaloriza a devoção ao sucesso financeiro, à riqueza.
porque hipervaloriza la devoción al éxito financiero, a la riqueza, O que é muito diferente da ênfase da tradição reformacional sobre o bem da criação. lo que es muy distinto al énfasis reformacional que busca enfatizar el bien, lo bueno de la creación. Bom, diante desse cenário, Bueno, delante de este escenario, nós temos, por volta do ano 2000 até 2010, mais ou menos, tenemos alrededor del año 2000 a 2010 alguns desafios apologéticos no Brasil, algunos desafíos apologéticos en Brasil, fruto muito de um fenômeno socioeconômico que vinha acontecendo aqui a partir desse período. fruto de un fenómeno socioeconómico que estaba ocurriendo en Brasil en ese tiempo. O número de pessoas que estavam acessando ao ensino superior cresceu muito no Brasil a partir do ano 2000. El número de personas que pudieron acceder a la enseñanza superior aumentó muchísimo desde el año 2000 en adelante. Os nossos indicadores educacionais ainda são muito baixos, Nuestros indicadores educacionales aún son muy bajos, mas o acesso ao ensino superior cresceu de forma muito impressionante nesse período. pero el acceso a la educación superior en Brasil creció durante ese periodo de forma muy impresionante. Então pense bem que fenômeno curioso. Entonces piensa en este fenómeno curioso. Nós temos uma geração de pastores formados para evangelizar e para enfatizar experiências pessoais e intimistas com Deus. Tenemos toda una generación de pastores que fue formada para evangelizar y para fortalecer estas experiencias personales e íntimas de relación con Dios. E, por outro lado, muitos jovens que estão na igreja estão agora na universidade, trazendo questões muito sérias às suas igrejas locais. Y por otro lado, muchos jóvenes que ahora tienen acceso a la universidad están trayendo a la iglesia muchas preguntas muy serias a los pastores. Perguntas relacionadas à ciência, à política, ideologia, questões filosóficas. Preguntas sobre ciencia, ideología, política, asuntos filosóficos. Então, começa a aparecer no Brasil, entre 2000, nos últimos 20 anos, a gente tem percebido no Brasil uma crescente consciência política. Entonces, en los últimos 20 años hemos visto cómo ha habido una creciente conciencia política en Brasil. E quando eu falo consciência política aqui, eu não estou dizendo se é uma boa consciência ou não, mas que há um despertamento político em algum nível. Ni siquiera estoy refiriéndome a si este despertamiento político es positivo o negativo, sino simplemente que se ha despertado a temas políticos. Não, eu sei que, diferente de muitos países da América Latina, que a gente sempre olhou como mais politizados do que nós, sé que esto es distinto a otros países de América Latina, que nosotros siempre desde aquí vimos como países más politizados que nosotros. Para o Brasil, essa politização é um fenômeno muito recente. Para Brasil, esta politización es un fenómeno muy reciente. E, bom, imagine agora esses jovens indo para as igrejas pentecostais. Ahora imagínense a estos jóvenes yendo a iglesias pentecostales. Ou até mesmo igrejas históricas. O incluso iglesias históricas. Com questões profundas sobre a fé. Com preguntas profundas sobre la fe. E as implicações da fé cristã para a vida pública. E las implicaciones de la fe cristiana para la vida pública. Bom, chega aí nesse cenário, né, um movimento no Brasil muito importante. Entonces, en este escenario llega a Brasil un movimiento muy importante. Ainda que muito pequeno. Aunque muy pequeño. Que começa basicamente com um esforço de um grupo de irmãos aqui do Brasil para trazer o Labri, um movimento ligado ao nome de Francis Schaeffer, para o Brasil. Que comienza en realidad con un esfuerzo muy pequeño de un grupito de hermanos para traer el Labri, que es este ministerio fundado por Francis Schaeffer, traer el Labri a Brasil. Isso aconteceu e foi uma... Assim, e aconteceu que foi uma grande vitória para nós. Y sucedió que fue una gran victoria para nosotros. Porque, primeiro, era o primeiro Labri num país emergente. Porque era el primer Labri en un país emergente. E o único Labri na América Latina. Y el único Labri en América Latina. Então foi uma grande honra e uma grande responsabilidade. Entonces fue una gran honra y una gran responsabilidad. Claro, o Labri trouxe consigo, além, né, do legado de Francis Schaeffer. Claro, además del legado de Francis Schaeffer, el Labri también trajo otras cosas. Trouxe muito dessa genealogia do Francis Schaeffer. Trajo mucho de esta genealogía de Francis Schaeffer. Que naturalmente é o pensamento neocalvinista ou o pensamento reformacional. Que claramente é o pensamento neocalvinista ou reformacional. Então, noções que Abraham Kuyper desenvolve nos seus escritos e no seu pensamento. Entonces, nociones que Kuyper desarrolla en sus escritos, en sus pensamientos,
como o conceito de cosmovisão cristã, como el concepto de cosmovisión cristiana, a ênfase na narrativa criação, queda e redenção, el énfasis en la narrativa creación, caída, redención, a noção de senhorio de Cristo, de graça comum, la noción de señorío de Cristo, de gracia común, noções como diálogo e antítese diante da cultura, nociones como diálogo y antítesis ante la cultura, esferas de soberania. esferas de soberanía. Bom, eram conceitos muito importantes que ocupavam espaço, Eran conceptos muy importantes que ocupaban un espacio, espaço que estava desocupado pela teologia evangélica. y esto era un espacio que estaba vacío, desocupado por la teología evangélica. Então, esse movimento que começou muito pequeno, Entonces este movimiento que empezó muy pequeño, começou a inspirar inúmeros movimentos aqui no Brasil. empezó a inspirar muchos movimientos aquí en Brasil. Claro, o Brasil é muito grande, muito complexo, vocês sabem disso. Claro, Brasil es muy grande y es muy complejo, ustedes lo saben. É complexo em níveis sociais, em níveis econômicos e culturais. Complejo a nivel social, económicos, culturales también. Então, a gente tinha aqui um enorme desafio. Entonces aquí tenemos un enorme desafío. Mas essas coisas foram se espalhando muito rápido. Pero estas cosas se fueron expandiendo muy rápido. Principalmente porque havia uma preocupação nesse grupo de irmãos que começaram em Labri, Principalmente porque en este grupo de hermanos que empezaron en Labri había una preocupación. uma preocupação de dar explicações públicas para as questões que esses jovens traziam para suas igrejas. Era una preocupación de dar explicaciones públicas a estas preguntas que los jóvenes traían a la iglesia. Junto ao nascimento do Labri Brasil, nasceu também a Associação Kuyper, de Estudos Transdisciplinares. Junto al nacimiento de Labri aquí en Brasil, nació también la Asociación Kuyper de Estudios Transdisciplinarios, Que basicamente era um espaço de reflexão acadêmica muito profunda, que era básicamente un espacio de reflexión académica muy profunda, dialogando o pensamento de Kuyper e dos seus sucessores filosóficos e teológicos, dialogando el pensamiento de Kuyper y de sus sucesores filosóficos y teológicos, com questões muito concretas da nossa vida social e vida política. con asuntos muy concretos de nuestra vida social y política. Então, nesse grupo, nós estudamos sobre pluralismo cultural, En ese grupo estudiamos sobre pluralismo cultural, a natureza das instituições, o que é a Da nat- sociedade civil. la naturaleza de las instituciones, qué es la sociedad civil. Na verdade, a gente começou a fazer, inclusive, uma crítica sobre as diferentes ideologias. E incluso empezamos a hacer una crítica sobre las distintas ideologías. Por exemplo, a noção que Abraham Kuyper desenvolve de que existem esferas de soberania, Por ejemplo, esta noción de que Kuyper desarrolla de que hay distintas esferas de soberanía e que não existe uma hierarquia entre essas diferentes esferas, y que no hay una jerarquía entre estas distintas esferas, mas que cada uma delas tem uma dignidade e uma autoridade própria. sino que cada una tiene su propia dignidad y autoridad. E, inclusive, existe uma natureza muito específica que delimita o campo de ação de cada uma dessas esferas. E incluso existe una naturaleza muy específica que delimita el campo de acción de cada una de estas esferas. Essa noção de diferentes esferas na sociedade Esta noción de distintas esferas en la sociedad foi um conceito desenvolvido por Kuyper fue un concepto desarrollado por Kuyper a partir de uma profunda leitura dessa narrativa bíblica de criação, queda e redenção. Foi fruto, né, dessa leitura bíblica de criação, queda e redenção. fue fruto de una lectura profunda de este asunto de la creación, caída, redención. Foi a partir daí que Kuyper percebeu que tinha alguma coisa muito errada nessa separação entre o Deus que cria e o Deus que salva. Fue ahí donde Kuyper se dio cuenta que había un asunto muy serio en esta separación tan radical entre el Dios que crea y el Dios que salva. Na verdade, essa separação era uma antiga heresia. En realidad, esta separación era una herejía antigua, Sim, uma heresia denunciada por Irineu de Lyon no segundo século. una herejía denunciada por Irineo de León, de Lyon en el siglo II. Que ele chamava em língua latina de blasfêmia creatoris, Y él le llamaba en lengua latina la blasfemia creatoris, a blasfêmia contra o Criador. la blasfemia contra el Creador. Então, admitir que a bondade da criação Entonces, admitir la bondad de la creación exigia também admitir que Jesus Cristo tem o seu senhorio em todos os campos da vida humana. exigía también decir que el señorío de Cristo era en todos los campos de la vida humana.
Então isso começa a impactar uma série de áreas que nós, brasileiros evangélicos, atuávamos. Y entonces esto implicaba el actuar en el cual los evangélicos, distintos evangélicos, actuábamos en ese contexto. Então nós O impactava começamos. nuestro actuar. Sim, exato. Então nós que, por exemplo, trabalhávamos como que éramos cristãos, estávamos na igreja e estávamos na academia, isso veio como um alento, veio como um refrigério para nós. Entonces, eso que nosotros estábamos haciendo, de alguna manera, que nosotros estábamos leyendo, vino como un refrigerio para nosotros, como un nuevo aliento para los que estábamos trabajando en la academia y en la iglesia. Exatamente, porque era muito difícil conciliar a nossa fé confessada na igreja com a nossa vida comum. Porque era muy difícil conciliar nuestra fe de la iglesia con nuestra vida común. Bom, sendo bem objetivo aqui para o caminho o que isso produziu hoje, agora, em 2020. Entonces, siendo muy objetivos para hablar sobre qué es lo que esto produjo hoy y el camino que esto produjo para hoy, 2020. Isso resultou em várias obras traduzidas para a língua portuguesa, do pensamento do Kuyper e dos seus sucessores. Esto terminó en diversas obras traducidas a la lengua portuguesa, tanto de Kuyper como de sus sucesores. Temos obras de autores brasileiros trabalhando o pensamento de Kuyper e Doivert e Schaeffer em português. Tenemos obras de autores brasileños trabajando en el pensamiento de Kuyper y de Doivert en portugués. Hoje nós temos uma associação brasileira que integra o diálogo entre fé cristã e ciência. Hoy tenemos una asociación brasileña que integra el diálogo cristiano entre fe y ciencia. Inclusive um projeto financiado pela Templeton Foundation, né? A Templeton Foundation. Um projeto que é financiado por la Fundación Templeton. Uhum. Nós temos um projeto de educação teológica com cultura liderada por um irmão amigo nosso, o Pedro Dulce, se chama Invisible College. Tenemos también un proyecto educativo que es liderado por un amigo nuestro que se llama Invisible College. Este amigo se llama Pedro Dulce. Uhum. E temos vários fóruns de relação e diálogo entre fé cristã e direito. Y tenemos varios fóruns donde hay diálogo entre fe cristiana y derecho. Hoje tem gente trabalhando o diálogo entre fé cristã e arte e cultura, muito forte no Brasil. Trabajando fuertemente aquí en Brasil el diálogo entre fe cristiana y cultura, arte aquí en Brasil. Explorando o pensamento de um outro sucessor aí da tradição caiperiana, né? Que é o Hans Huckmacher. Explorando este pensamento de otro sucesor de la visión caiperiana, que es Hans Huckmacher. Muito dedicado aí ao campo da filosofia das artes. Muy dedicado al campo de la filosofía de las artes. Eu particularmente me dedico a uma aproximação. Yo particularmente me dedico a una aproximación entre o pensamento de Abraham Kuyper e a educação. Entre el pensamiento de Kuyper y la educación. Não sei quem sabe, mas recentemente a editora Lexham hace poco la editora Lexham traduziu para a língua inglesa uma coletânea de escritos e discursos de Kuyper sobre educação para a língua inglesa, porque estavam em holandês. Tradujo hace poco Lexham para el inglés, porque solo estaban en holandés, una serie de escritos y discursos de Kuyper sobre temas de educación. Isso, e produzir essa obra, uma obra bem extensa, chama On Education. Esta obra, que é bastante extensa, que se llama Sobre Educación, On Education. E me impressionou muito ver nessa obra como que Kuyper aborda questões muito sérias sobre educação que são debatidas hoje. Y me impresionó mucho ver cómo Kuyper debatía asuntos muy serios sobre educación que están siendo debatidos hoy. Por exemplo, a liberdade que as famílias têm de elaborar um projeto de educação para os seus próprios filhos sem necessariamente o Estado intervir. Por ejemplo, la necesidad de que las propias familias puedan elaborar su propio proyecto educacional para sus hijos sin que el Estado intervenga. A importância, por exemplo, de financiamento público de bolsas públicas para escolas privadas confessionais. Por ejemplo, la necesidad de que haya financiamiento público o de becas públicas para escuelas privadas confessionales. Que seria mais ou menos um sistema de vouchers, mas, claro, é um pouco diferente do que a gente conhece como sistema de vouchers da América Latina. Que es más o menos similar al sistema de vouchers, pero que es distinto al sistema de vouchers que tenemos en América Latina, no es lo mismo.
Então, isso tudo cria um cenário muito rico. Entonces, todo esto crea un escenario muy rico. E principalmente, como eu percebo hoje, a influência do Kuyper no Brasil é no campo da teologia pública. Y principalmente, como yo lo veo hoy, la influencia de Kuyper está en el campo de la teología pública. No Brasil, nós temos bons teólogos públicos hoje, frutos da tradição de Abraham Kuyper. En Brasil hoy tenemos buenos teólogos públicos como fruto de la tradición de Abraham Kuyper. Lembrando que aqui no Brasil nós tivemos um movimento teológico muito forte, que foi o movimento da teologia da missão integral. Recordando que aquí en Brasil tuvimos un movimiento que fue muy fuerte teológico, que es el movimiento de la teología de la misión integral. Que nos últimos 10 anos entrou em crise aqui no Brasil. Está tendo um problema aí? Sim, agora parece que retomamos. Está me ouvindo? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Ok, então ficamos. O último que eu alcancei a traduzir foi que aqui no Brasil existiu a teologia da missão integral. Isso, okay, como uma influência muito forte. Mas nos últimos 10 anos nós tivemos uma crise com a teologia da missão integral. Pero en los últimos 10 años hubo una crisis con la teología de la misión integral. E o pensamento de Abraham Kuyper foi muito útil em oferecer uma explicação melhor do que da teologia da missão integral. Y el pensamiento de Abraham Kuyper fue muy útil para ofrecer una explicación mejor que la de la teología de la misión integral. Justamente porque o termo missão integral, no final das contas, não era tão integral assim. Justamente porque el término misión integral al final se reveló como no ser tan integral así. Ela tinha uma preocupação muito específica em relação à questão da pobreza na América Latina. Havia uma preocupação muito específica com o tema da pobreza na América Latina. Claro, eu acho até a preocupação é legítima, a gente pode discutir os métodos. E claro, a preocupação é legítima, podemos discutir os métodos. Mas a missão de Deus ela deveria ser vista em termos bem mais ampliados. O campo da ciência, o campo da economia, das artes. Pero la misión de Dios debiera ser vista en un aspecto mucho más amplio, en la ciencia, en la economía, en las artes. Então, nesse sentido, acho que o grande legado de Kuyper para nós no Brasil... En este sentido, creo que el gran legado de Kuyper para nosotros en Brasil... É que ele, de certa forma, nos orientou a olhar para a realidade de uma forma muito maior. Es que él, de alguna manera, nos orientó a mirar a la realidad de una manera mucho mayor, mucho más amplia. E reconhecer a extensão do senhorio de Jesus. Y reconocer la extensión del señorío de Jesús. Mas sempre com aquele princípio de prudência. Pero siempre con aquel principio de prudencia. Porque, por outro lado, o pensamento de Abraham Kuyper não subestima os efeitos da queda. Porque, por otro lado, el pensamiento de Kuyper no subestima los efectos de la caída. Então, é isso. Eu acho que o Brasil hoje tem muito que aprender e muito que avançar. Entonces, hoy yo creo que Brasil tiene mucho que aprender, mucho que avanzar. Mas caminhamos bastante nos últimos 20 anos. Pero hemos andado bastante en los últimos 20 años. Acredito que nós temos aí uma missão em Deus. Creo que tenemos una misión en Dios. De viver esse senhorio nas nossas vidas privadas. De vivir este señorío en nuestras vidas privadas. Mas não termos nenhum pudor de transformar a mensagem cristã. Pero sin tener ningún pudor de transformar el mensaje cristiano. A mensagem cristã numa mensagem pública. En un mensaje público. Inclusive em linguagem pública. Incluso en lenguaje público. Bom, é basicamente esse que tem sido o nosso cenário aqui no Brasil. E como pensamento... cenário em Brasil. E como o pensamento de Kuyper tem nos afetado aqui ultimamente. E como o pensamento de Kuyper nos ha afectado ultimamente. Muitas graças, irmãos. Muitas graças. Muito obrigado.